Bom, pessoas, vamos continuar aqui com o terceiro vídeo da série, né? Sobre o Desp Control, que é o sistema de uma plataforma com licença MIT, que a gente utiliza como base para alterá-la e fazê-la funcional na área de despachante documentalista. Bom, então o que acontece? Já mostramos os cadastros, já mostramos como funciona a ordem de serviço. Hoje eu vou fazer a gente vai dar uma visualizada, literalmente, na função que sempre vai ter nesse olhinho aqui, que é o visualizar. A gente vai dar um apanhado geral dos caminhos do sistema, né, como fazer para buscar as informações. Nós já fizemos mais ou menos isso no último vídeo aqui com o pesquisar, né, que a gente consegue encontrar o que for escrito tanto nas observações ou em algum campo da ordem de serviço, que você conseguirá encontrar aquilo que procura. Bom, nesse primeiro momento a gente sempre tem aqui as ordens de serviço em aberto. Então esse campo aqui é onde se apresenta aquilo que está em aberto ou em andamento e que normalmente chama a primeira atenção para você. Então, sempre quando tiver esse olhinho aqui, nós temos uma opção que é voltada ao visualizar a ordem de serviço. Mas o que tem dentro dessa visualização da ordem de serviço? Aqui dentro nós temos a empresa, né, os dados da empresa, que eles são preenchidos aqui em cima, ó, registro da empresa, ou então aqui em configurações, emitente. É aqui que você faz o registro da empresa. Os dados, o logotipo, vai tudo aqui. Aqui nós temos o cliente, quando ele for um cliente individual ou quando ele for uma loja. O número do protocolo, que seria o registro da ordem de serviço, a emissão dela, ou seja, quando é que ela foi emitida ou quando é que ela foi iniciada, e aqui nós temos a postagem da documentação, se vai para o cliente ou não. Aqui no cliente também nós já temos um contato, caso seja necessário. Se for uma loja, o contato da loja, né? E aí nós temos embaixo aqui as observações, são relativas a todos os serviços realizados para esse cliente e que estão adversos àqueles lançamentos que a gente faz lá na ordem de serviço. Aqui em cima, no canto, nós temos um conjunto de impressões. Aqui nós podemos ir direto na ordem de serviço e editar. Aqui nós podemos imprimir esta ordem de serviço. Aqui nós temos uma impressão resumida desta ordem de serviço. E aqui nós temos um recibo pré-preenchido destes lançamentos que foram feitos, que estão sendo aqui visualizados. Então, nessa visualização da ordem de serviço, digamos assim, nós temos separados aqui em cima os honorários, que é a tua parte de valores, o que foi recebido ou pago pelo cliente em termos de valores totais, sempre totalizados, o que nós temos de débito e o que nós temos de serviços ou taxas. Então esses aqui são os totais. Aqui embaixo nós vamos ter, quando o lançamento for de débitos, os débitos, quando for de serviços, os serviços. Vamos pegar a outra ordem de serviço, que eu acho que ela está mais completa do que essa. Painel. Essa daqui. Essa daqui está mais completa. Então nós temos o cliente, os dados do cliente, os honorários, o que foi recebido, os valores de débito, os serviços. E aqui embaixo, para o cliente tal, a descrição dos serviços, taxas e pagamentos. Então aqui nós temos pela data um lançamento contábil do serviço executado no veículo tal, placa tal, nota fiscal eletrônica era tal, o nome do beneficiário era
beleza, que eu botei como exemplo, né? O número de contato do telefone dele, o valor de taxas, honorários, o valor recebido e o subtotal naquele momento. Então, para um subtotal 0, quer dizer que houveram lançamentos naquele momento que zerou aqui o subtotal. E aí nós temos outro serviço executado no mesmo dia, que foi a DCPPO para o mesmo carro, a mesma pessoa, que houve um lançamento de taxa de tanto, honorários de tanto, e aqui entra, né? Podem achar que está o zero aqui que não fechou, mas como se aqui é 120, porque tem o valor aqui embutido da transferência, né? Então esse valor aqui, que provavelmente, se não me falha a memória, é de 250 lá na tabela. Então ele somou aqui 300 e mais 20 dá 370. Como ele recebeu aqui 370, zerou. E esses valores todos aqui são distribuídos aqui em cima. Honorários 20 mais 10, 30. Honorários 30. Aqui nós temos as descrições de tributos e débitos, né? Que foram lançados no dia 26 e no dia 27. Que no caso aqui no dia 27 foi um pagamento que foi executado. Então nós temos aqui distribuídos os valores, que deu um total de 600, porque o subtotal aqui foi 0, recebimento 600. Então esses 600 já vieram aqui direto para os débitos, né? Dentro dessa questão de serviços e taxas, nós temos aqui os 250 mais 100, 250 mais 100, 350. Aqui embaixo, se não me falha a memória, é 20 a DCPPO na tabela, mais 5, 375 no total. Então tudo que for lançado aqui, ele vai ser redistribuído aqui em cima, dentro dos valores de totalização. E aqui ele vai dando subtotal e no final, aqui embaixo, um total geral, ou seja, de tudo que ele tem que pagar, que estão distribuídos aqui. E aquilo que ele pagou, nós vamos ter um final aqui. Se ele está negativo, então é porque ele está devendo R$35 ainda deste conjunto de serviços executados. Aí digamos que ele tenha vindo aqui e tenha pago os 35. Editar. Então aqui nós temos todo o conjunto de informações da ordem de serviço. E como ele tem 35 negativo, então nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o recebimento avulso desses 35, que daí no caso é recebido. Foi o valor que ele pagou. Mas e se ele estiver devendo em honorários em vez de sido um pagamento, ele está devendo em honorários? Bom, se você jogar em honorários, de 35 ele vai aumentar para 70, porque é um gasto, né? Então, como ele está pagando, é sempre no recebido. Assim como também não poderia ser em outras taxas, porque isso vai se somar ao que ele está devendo. Se ele paga, é sempre no recebido. Então aqui a gente adiciona. Recebeu hoje, recebimento avulso de 35. O que vai acontecer com o saldo? Zerou. Agora ele não deve mais nada. Então, quando a gente visualizar ela, o saldo dele lá vai estar zerado. Por quê? Porque no dia 18 de fevereiro, agora, depois que ele fez as coisas no dia 27, no 18 de fevereiro ele chegou lá e quitou os 35 que ele estava devendo no subtotal. As impressões. Se eu quiser imprimir isso tudo daqui da forma como está, basta clicar no imprimir. Ele gera um arquivo em PDF, ou seja, um arquivo que você pode gerar no telefone, né, e encaminhar para o seu cliente. E aqui ele já tem algo interessante,
além dos dados que estão aqui do cliente, as observações, os honorários divididos direitinho, ele tem aqui um local para assinatura do cliente e entrega do documento. Então, se você recebeu ele no escritório, ele efetivou os pagamentos todos, você tem o documento na mão aqui, você já faz o recebimento do documento. Se ele quiser levar discriminado o que aconteceu, é na parte de baixo da folha, tem aqui, você pode cortar a folha aqui, né? Nesse caso aqui coube em uma folha A4, eles podem vir as outras folhas atrás com o restante das informações, caso seja vários lançamentos, né? Então vão vir tantas folhas quantas necessárias de acordo com os lançamentos. E aqui a assinatura do cliente, a entrega do documento, e aqui você recorta e ele leva o resto todo para ele. Porque o que interessa para você aqui, que você entregou o documento, ele colocou a data, assinou e ponto. Era isso. Então ele também serve como um recibo de entrega, né? A impressão resumida é basicamente aquilo que nós vimos ali, só que, claro, resumido. Você vai ter praticamente um recibo com o nome do cliente, aqui vai o logotipo da empresa, os dados aqui relativos ao protocolo, as observações, e aqui discriminados, em vez de ser ao comprido, aqui de cima para baixo, os serviços e taxas, valores de débito, valores recebidos, tanto, data da entrega do documento, assinatura recebida, pronto. Um pouco mais clean, digamos assim. É um relatório que serve também como recibo. Um relatório bem resumido. E o recibo, especificamente, recebi da empresa tal, o valor recebido pelo cliente de tanto, foi o valor que ele pagou, a data do pagamento, e aqui o nosso recebimento, digamos assim, eu recebi de fulano de tal, ponto. Também pré-pronto com relação aos dados que vêm da ordem de serviço, né? Que são os pagamentos e os valores de recebimento. Dentro dessa condição de visualizar e imprimir documentos pré-preenchidos, nós temos aqui nos clientes um conjunto bem interessante de informação. Digamos que eu escolha qualquer um dos clientes aqui. Vou pegar eu aqui, ver mais detalhes. Aqui nós temos os dados pessoais, né? Ele abre aqui a sanfona com os dados do cliente. Nós temos os contatos, que são celular, e-mail, etc. Pode-se colocar mais conjunto maior de informação se desejar. Endereço, os dados de endereço dele, né? E aqui começam outros documentos que você já tem pré-preenchido com base nos dados que você tem aqui no cadastro. Por isso que é importante preencher todos os dados de cadastro do cliente, porque daí esses documentos pré-preenchidos vão pegar como base o cadastro dele, né? Declaração de residência pronta com os dados dele, ele só tem que assinar, colocar a data e reconhecer, né? Você imprime também aqui, clicou no imprimir, ele gera o arquivo também sempre em PDF, prontinho para você, se estiver no celular, mandar também pelas redes sociais ou por e-mail, como desejar. Declaração do motor, que é baseada na resolução 282, que é federal, pré-preenchida com os dados dele, só tem que assinar também. Mesmo sistema gera um PDF. Requerimento de segunda via, extravio de plaquetas e afins é uma declaração que se usa mais para uma questão de vistoria, faltou o item de identificação, então já temos aqui um parecer, né, digamos assim, acerca disso daqui. Extravio de plaquetas afins, carta de não opção de compra para veículos de leasing, caso já queira deixar os dados para um novo proprietário, solicitação de autorização para fabricação de placa, que agora com a história da Mercosul precisa, declaração de ciência, a ciência do proprietário com relação ao risco que existe de você levar
o carro dele e trazer o carro dele, ou seja, aqui ele declara que está ciente dos riscos com relação a isso, importante. E aqui um recibo de pagamento avulso, né? Onde você pode definir aqui um valor, mas como colocar o valor ali? Aí entra aqui, no editar. Lembram que como função básica a edição ela é sempre uma modificação. Então se você for editar, a tela de edição ela é muito parecida, praticamente ela é um clone, mas dentro dela existem uns campos onde você vai alterar. Se eu botar aqui um valor de recibo 2.000 e alterar, alterado com sucesso. Quando eu vim aqui no recibo de pagamento, 2.000. A declaração de ciência não há necessidade de campos de pré-preenchidos. As autorizações de placa também não. Carta de não opção de compra ainda não, mas isso aqui eu vou criar os campos para você preencher o nome do beneficiário do veículo. Extravio da plaqueta e afim, sim. Aqui você tem um campo de texto adicional que quando você preencher tudo que precisa aqui e alterar, ele vai ser automaticamente adicionado ao corpo daquele texto. Aqui está. Porque ele pode contar aqui o motivo pelo qual a etiqueta foi extraviada. De repente, como tem aqui um item, a plaqueta de identificação do referido veículo foi extraviada em decorrência de reparos executados no veículo. E aqui você pode dar um texto complementar, que não foi feito boletim de ocorrência, que foi um fato isolado, por isso que você solicitou o conserto, que você não tem as notas. Aí você explica a situação aqui. E aí o texto vai ser incorporado aqui para você também imprimir depois. Declaração do motor, a mesma coisa, né? E mesmo porque existem dados adicionais que são necessários aqui, né? O motor, a marca modelo, a placa ou chassi. Se quiser alterar tudo o que está aqui, você altera aqui, clica no alterar, ele já vai deixar tudo pronto e você imprime a declaração pré-pronta com esses dados todos aí. Lembrando sempre, nós estamos aqui no editar, né? Lá na visualização do cliente ainda, nós temos um campo importantíssimo no que diz respeito ao cruzamento de informações, à busca de informações. A ordem de serviço aqui, Por quê? Porque todas as ordens de serviço que estiverem associadas ao cliente que eu estou visualizando, ou seja, eu visualizei, tem aqui meus dados. Quando eu clico aqui em ordens de serviço, todas essas ordens de serviço aqui são atreladas a mim. Então todo o serviço que eu faço, ele já está condensado aqui. Então é muito fácil eu encontrar todos os lançamentos da minha pessoa, do meu cliente, daqueles dados ali do cadastro. Eu tenho tudo separadinho aqui, né? E eu posso editar direto isso também, clicando aqui, editar OS, ou visualizar ela daqui direto. Eu volto para aquela tela inicial que a gente estava lá. Lembra dos 35? Perfeito? Então eu já me alonguei, já temos 20 minutos, eu acho que é o máximo que eu posso fazer em termos de vídeo para não ficar maçante. Nós já tivemos aqui uma visão geral do que a gente vê literalmente no sistema. E é a partir daí da onde a gente pode ir para corrigir, arrumar ou acrescentar mais coisas. Perfeito?